Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Costa. Estamos começando mais um GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Fernando Mariano, especialista em saúde do sono. Doutor, antes de a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor se apresentasse e falasse um pouquinho a respeito da sua história e da sua trajetória. Obrigado, Priscila, pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Eu sou otorrinolaringologista, já sou formado em medicina há 20 anos e tenho o título de especialista em medicina do sono. Hoje em dia, o meu enfoque é no tratamento do ronco e da apneia do sono. Eu tenho mestrado em cirurgia, recentemente tenho certificado em cirurgia robótica voltado para o tratamento do ronco e da apneia. Então, em todo esse trajeto na medicina, meu foco tem sido esse: tratar os problemas de ouvido, nariz e garganta, e Uhum. agora, especialmente, o ronco e a apneia do sono. E faz quantos anos que o senhor está Eu já nessa sou formado há trajetória? 20 anos e, como especialista em medicina do sono, há cerca de 13 anos. Já tem bastante tempo, né? Exatamente. Já atendi muitos casais, já ajudei muitas pessoas a melhorar a qualidade do sono e terem uma disposição maior durante o dia. Uhum. A gente pode cortar então essa parte da apresentação, porque daí Tá fica bom, o recorte ótimo. da Uhum. apresentação. E, doutor, falando da importância do sono, né, e da privação do sono também, qual é o risco que a privação do sono traz para nós? Excelente pergunta, Priscila. O sono é fundamental para a nossa qualidade de vida. Uhum, Ele é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa atividade física, para o nosso controle emocional. Então, nós vemos que pessoas que dormem menos que 6 horas por noite têm alta chance de terem problemas desde pressão alta, passando por problemas cardiovasculares, diabetes e até dificuldades para perder peso. Então, uhum, as pessoas ganham mais peso quando dormem menos. Então, imagina como se fosse um celular que está com a bateria mais fraca. A gente precisa restabelecer essa bateria durante a noite. uhum. Muitas vezes a pessoa acha que o sono é um estado passivo, que é só de descanso. Não. A gente tem que saber, a pessoa tem que saber que o sono é fundamental para diversas atividades que só acontecem à noite. Então, por exemplo, secreções hormonais só vão acontecer à noite e não conseguem ser recompensadas durante o dia, por exemplo. Uhum. Durante a noite, a gente baixa a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura, a pressão arterial. A gente tem um ambiente ideal para, por exemplo, fazer uma limpeza de toxinas, para consolidação da memória, para conexão emocional. Então, a pessoa que dorme mal vai ter um desempenho muito pior no dia seguinte. E olha, nós vivemos uma sociedade privada de sono. Infelizmente, as pessoas querem o 24/7, as pessoas até muitas vezes com modismos, uma vingança do horário da noite, porque elas trabalham o dia inteiro e querem reservar um Sabemos que horário à podem, né? noite para si mesmo, mas é uma situação que acaba sendo enganosa, porque eles acham que trabalharam tanto que agora merecem um tempo extra e roubam esse tempo de horas de sono. Isso só vai alimentando ainda mais uma baixa na concentração, na produtividade. Então, os riscos para quem dorme pouco são muito elevados, desde a parte cardiovascular, metabólica, cognitiva e emocional. Então, fica o alerta para as pessoas passarem a priorizar o sono. Essa é uma parte muito importante, da mesma forma como beber, comer e fazer atividade física. É um alerta muito importante para todas as faixas etárias. Doutor, e tem um horário específico? Eu diria uma média. Tem pessoas que gostam e preferem, por uma questão até do relógio biológico, acordar mais cedo e dormir mais cedo. Uhum, São os matutinos, outros que têm uma tendência a dormir um pouco mais tarde, acordar mais tarde. Então a questão do horário é uma questão até genética. Mas eu diria uma média de horas para um adulto jovem, que as nossas academias recomendam entre 7 a 8 horas, por exemplo. O adolescente precisa de mais horas, 8 a 10 horas, crianças ainda mais. uhum. Então, essa é uma média populacional. Criança seria em torno de quantas horas? Depende da faixa etária, mas um adolescente, 8 a 10, por exemplo. Agora, menos do que 6 horas por noite
é uma privação de sono, por todas as academias é um consenso, e a partir dessa faixa para menos, a chance de acontecer algum problema realmente é muito grande. Uhum. E, assim, quais seriam os principais riscos associados à privação do sono? Além do que a gente já conversou sobre o infarto, pressão alta, obesidade, a pessoa também diminui muito a chance de ter um ritmo de trabalho adequado. A pessoa tem uma concentração diminuída, a pessoa tem menor chance de ter controle dos seus impulsos, aumenta a chance de ter depressão, ansiedade. Então, são várias situações que estão já comprovadamente relacionadas com uma baixa qualidade de sono e Uhum. também uma baixa quantidade. A gente tem visto, assim, ao longo dos anos, que tem aumentado muito a quantidade de pessoas que têm ansiedade e depressão. Pode estar, então, associado a isso. Muito relacionado, eu diria que é um bidirecional. Uhum. Por exemplo, quanto mais ansioso você está durante o dia, mais você vai ter dificuldade para iniciar o sono, mais você vai ter uma chance de ter insônia. Uhum. Da mesma forma, quanto menos você dorme, mais você vai estar ansioso no outro dia. Então, Olha só. é um ciclo, um ciclo vicioso. Uhum. Se a gente melhorar o sono, você vai ter mais chance de controlar seus impulsos. As pessoas que dormem pouco têm o que a gente chama de viés emocional. Parece que o episódio neutro fica sempre negativo. Então a pessoa lida pior com seus problemas. Adolescentes, por exemplo, já têm provado que aumenta a chance de risco de suicídio. Meu Deus. Então, por exemplo, o adolescente que está na sua fase de maturação neuronal, Uhum. se dorme menos, vai controlar os seus impulsos de uma forma mais pobre. Então, até, como eu falei, esses extremos até de aumento de chance de ideação suicida, por exemplo. Então, é real. Quanto pior você dorme, mais chance de ter depressão e ansiedade. E um detalhe interessante, o Brasil é um dos países com maior índice de ansiedade no mundo, não é? Uhum. Então, valorizar o sono é importante para toda a população. E essa questão das telas durante a noite é um Sim, prejuízo, né? sim, É, bem lembrado, bem lembrado. A tela, o smartphone, o tablet, ela atrapalha por vários motivos. O primeiro, por atrapalhar a secreção da melatonina. A luz azul desses eletrônicos atrapalha a secreção desse hormônio que é um sinalizador do sono. Então, conforme a gente vai chegando à noite, o nosso cérebro vai dizendo vai nos sinalizando, é hora de dormir, é hora de descansar. Então ele começa a secretar a melatonina. E cientificamente está provado que o smartphone, a tela, atrapalha a secreção da melatonina. E por outro lado, ele vai roubar nosso tempo, vai nos deixar, por exemplo, as mídias sociais, vai nos deixar mais alerta, vai nos deixar mais pensativos. Isso atrapalha também o sono indiretamente. Então, rouba horas, nos deixa mais alertas e atrapalha a secreção da melatonina. Então, quanto menos nós utilizarmos as telas, principalmente à noite, Uhum. se a gente puder criar um hábito de 40 minutos, uma hora antes de ir para a cama, nos determinarmos a desligar os eletrônicos, vai ser mais saudável para o sono. Uhum. Por todos esses motivos, e esse é um dos incentivos para a higiene do sono. E é interessante porque o doutor falando tudo isso, eu já me peguei em situações onde eu tava morrendo de sono. Aí fui me preparar pra dormir e só vou dar uma olhadinha no celular, só pra dar assim, né? Deitei agora. Aí dei uma relaxada, vou dar uma olhada. Perdeu o sono, Exato, né? E é isso que acontece. exato. É como você ter uma discussão de relacionamentos à noite. Você vai ficar hiperalerta. O Uhum. teu cérebro vai pensar, poxa, mas agora é para descansar ou para ficar pensativo nos problemas? Uhum. Por isso que também outras recomendações é, por exemplo, você ter um diário de gratidão à noite, antes de você ir para a Olha cama, que interessante. ou você passar teus pensamentos para o papel, para Uhum. desafogar o cérebro. E muitas vezes a mídia social, ou você vai passando de uma tela para outra, você vai ficando cada vez mais pensativo. Isso realmente deixa as ondas cerebrais mais alertas e o repouso, o sono, é para você justamente o contrário, lentificar,
para você aproveitar esse descanso. Uhum. Então, por isso e por tantas outras intercorrências que as telas e as mídias sociais devem ser usadas com bastante cuidado, principalmente à noite. O doutor falou a respeito da melatonina, que é o hormônio que é liberado para que a gente possa dormir. Isso, Exato. né? Ele não é exatamente um indutor, mas é um sinalizador É o do seu sono, do sinalizador. nosso sono. Que, se você me permite, até vale a pena conversar, que hoje em dia tem alguns modismos e muitas vezes as pessoas acham erroneamente que é como se fosse um suplemento alimentar. É, eu vejo Não, muitas pessoas tomando, né? exato. E muitas vezes sem indicação Uhum. e muitas vezes correndo o risco de efeitos colaterais. Nós já vimos, por exemplo, pediatras comentando de crianças, os pais, né, Uhum. dando gominhas, né, porque muitas vezes quando trazem de fora, a melatonina vem em balas, em goma, e é um atrativo para a criança, muitas vezes é beirando até a overdose, Olha que é perigo. muito perigoso. E muitas vezes mulheres também nós já vimos atrapalharem a saúde reprodutiva, porque a melatonina em doses mais altas, usadas de uma forma mais crônica, também tem riscos. Um deles é, por exemplo, atrapalhar a gravidez. Olha que sério. Então, em resumo, tudo tem que ser avaliado caso a caso com o seu especialista. No geral, nós reservamos o uso da melatonina para casos muito específicos. Por exemplo, para pessoas que estão viajando, que estão enfrentando mudanças de fusos horários, Uhum. crianças que têm problemas como neurológicos, como autismo, ou pessoas idosas que já têm sabidamente uma deficiência na produção. Em resumo, são casos que a gente conta nos dedos. Então, isso é um cuidado que a melatonina é um indutor fraco para o sono, mais um motivo ainda para as pessoas tomarem cuidado para não se fazerem a automedicação. É muito melhor, e antes de mais nada, redobrarmos a higiene do sono Sim. com esses detalhes como nós E essa falamos. produção vir naturalmente, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente não atrapalhar a produção natural, Uhum. que isso já vai ser o suficiente para a gente aproveitar esse hormônio que é produzido naturalmente, do que nós corrermos o risco de termos até efeitos colaterais com uma medicação feita comprando na farmácia livremente. Uhum. E como a falta do sono, ela pode comprometer a nossa memória e a nossa concentração? Excelente. E nesse quesito, eu queria tocar em duas áreas cerebrais, Uhum. que é o córtex pré-frontal e a amígdala, que a gente tem amígdala no cérebro também. Sim. Primeiro, o córtex pré-frontal é uma área do cérebro espetacular para o nosso controle cognitivo, para tomar nossas decisões, o nosso planejamento, para as decisões mais complexas do dia a dia. E quando a gente está privado de sono, o nosso córtex pré-frontal ele é quase nulo. Então já é uma dica de que a produtividade das pessoas, a concentração das pessoas que dormem pouco vai ser muito menor. Uhum. Então essa ideia de que vou trabalhar, vou estudar até a noite para aproveitar o tempo o máximo possível, é um alerta, porque a pessoa não vai conseguir render exatamente como ela precisa no dia seguinte, justamente porque o córtex pré-frontal dela Uhum. vai estar debilitado. E por outro lado, o sistema límbico, que é onde está a amígdala, em quem dorme pouco, está ao contrário, ele vai ficar hiperexcitado. Uhum. Então a amígdala, que é o controle do medo, da ansiedade, vai estar desregulado. Então por isso que as pessoas que dormem pouco têm mais ansiedade, Uhum. mais risco para depressão e até para suicídio, porque vão ser mais impulsivas. Então é real. A gente, durante o sono, nós temos funções neurológicas ativas, como é essa de deixar o córtex pré-frontal mais forte e a amígdala mais rebaixada. Então é mais um motivo para dizer para a população: o sono não é um estado passivo. Ele tem funções importantíssimas que só acontecem à noite. Se a gente não dorme naquela noite, a gente vai perdê-las e não dá para reparar mais para frente. Uhum. E isso, as pessoas elas não têm essa consciência, porque elas precisam ficar naquela produção, vou ficar até mais tarde, vou ficar trabalhando até mais tarde, e não entendem que isso é um prejuízo. É melhor ela parar, dormir e voltar, né? No Exato. dia seguinte, que a produção, né?
vai ser muito maior, né? Exato, até a questão, complementando, a questão da consolidação da memória. Uhum. Nas fases profundas do sono, que nós temos a consolidação da memória funcional, da memória emocional, então na fase de sono profundo, N3, do sono REM. Se a gente perde essas fases, a pessoa vai estar querendo alimentar o seu HD, mas nunca vai conseguir, Não consegue. porque o esforço que ela está fazendo para estudar, se ela não tem esse tempo de repouso, não vai ajudar nada. Então, memória, decisões, planejamento, controle emocional, tudo isso depende de um sono de quantidade e de qualidade Uhum. adequadas. Então, a gente precisa frisar isso nas escolas, discutir isso em casa, com os pais, com a família, com a sociedade. Porque também quem dorme pouco tem maior chance de ter acidentes de trabalho mais graves, Sim. acidentes de trânsito também. Tem vários estudos mostrando o presenteísmo e o absenteísmo. As pessoas também que dormem pouco têm maior chance de ter infecções. Então Uhum. ela vai ter mais atestado, vai estar mais ausente, é um trabalhador mais ausente. E por outro lado, vai ter aquele trabalhador que mesmo que vá ao trabalho não vai dar conta, que é o chamado presenteísmo. Uhum. Ele vai demorar muito mais tempo para fazer a sua atividade do que um companheiro que está dormindo bem. Então, é uma situação bem complexa que a sociedade inteira tem que discutir. Privação de sono é ruim para todo mundo. E isso afeta, então, o sistema imunológico. Afeta o sistema imunológico. Olha só. Tem vários estudos interessantes. Se você vai fazer uma vacina e dorme pouco na noite anterior e na mesma noite da vacina, a produção de anticorpos para essa vacina que você administrou e você recebeu vai ser muito menor. Tem vários casos para vacina da hepatite, vacina da gripe, até para o coronavírus também, para o Uhum. Covid, que a produção, que é a função da vacina, produzir anticorpos para criar imunidade, foi muito menor. Então, muitas vezes a pessoa teve que refazer a vacina por conta de uma noite prévia e na mesma noite mal dormida. Uma noite só. Agora imagina Uma uma sequência, né? sequência de noites, qual que é o efeito cumulativo disso? Uhum. E não tem banco de horas. Não adianta falar assim, olha, durante a semana eu vou dormir pouco, infelizmente, trabalhei muito, Mas mas depois durante a eu semana eu compenso. compenso. Não há essa compensação. Não tem como Não recuperar. tem como recuperar. E esse é um exemplo, perdeu a vacina. Olha. Então, é uma situação em que a pessoa vai ter maior chance de ter um acidente de trânsito, por exemplo, Uhum. e muitas vezes a pessoa acha que é um super-herói que vai conseguir vencer o sono. Não, o sono ele invade, é muito comum a gente ter episódios de microsono, por exemplo, no trânsito, sem aviso. Então a pessoa acha que vai conseguir abrindo a janela, ligando o ar-condicionado para ficar alerta, não. Uhum. O microsono vem e muitas vezes a pessoa está acidentada por conta dessa privação. Uhum. Isso é muito As grave. pessoas precisam se atentar, né, para isso. Até com relação às crianças, eu vejo as crianças indo dormir cada vez mais tarde, né? Exato, E eles precisam ter essa rotina, né, de sono, precisam entender que ali agora é o momento de parar e de dormir, né? exato. Ter horário para acordar também, não deixar tipo, deixa que durma, né? Ter assim, ó, agora é hora de acordar, Bem né? lembrado. Isso tem que ser feito, é uma rotina que precisa ser criada desde a infância, né? É responsabilidade dos pais criar essa rotina para as crianças. Priscila, não é fácil, né? Porque né, realmente você disse a palavra certa, rotina. Uhum, Para a gente ganhar rotina, muitas vezes exige esforço de uhum, todos, dos cuidadores, dos pais. Mas é um esforço que vale a pena. Então você tocou no assunto também que é regularidade. uhum, Então se a gente puder acordar e dormir em horários parecidos, isso também é muito proveitoso para o sono. uhum. Então quantidade, qualidade e regularidade são importantes para o sono. Mas o papel dos pais, dos cuidadores, realmente é, é fundamental. Eles têm que dar o exemplo e muitas vezes criar uma rotina. Por exemplo, jantou, agora é hora de tomar o banho, de contar uma história, apagar as luzes e dormir. Uhum, Então, criar essa sequência para a criança, para facilitar para o cérebro desse pequeno ser, uhum, vai facilitar
para que ele, pouco a pouco, entenda que depois dessa sequência, ou escovou os dentes, tomou banho, contou uma história, rezou, vai dormir. Então, criar esse hábito é muito importante para que seja uma coisa automática, em pouco E que tempo, seja natural, que né? seja Vai natural. acontecer naturalmente, já que se acostumou com aquilo. Mais um motivo para a gente contraindicar e ver com susto essa questão de ficar usando melatonina para crianças Sim. deliberadamente. Uhum. Então, essa questão de cuidar do ambiente, deixar um ambiente calmo, silencioso, com esse apoio do familiar, facilita para a criança. Uhum. E para o adulto também, né? Já extrapolando essa questão de mais algumas dicas de higiene do sono. Uhum. Então, além de desligar o celular, você se programar para aqueles 40 minutos antes, diário de gratidão, escrever, Até você uma ter uma, leitura, né? ter uma leitura leve, Uhum. né? Atenção na respiração, meditação, algum podcast que você possa escutar, mas sempre num ambiente com uma luz mais rebaixada, Uhum. porque a luz azul sim é a pior, mas claro, qualquer tipo de luminosidade pode atrapalhar a melatonina. Uhum. Então, e para o adulto também concordo que não é fácil criar essa rotina. Muitas vezes a gente vê pacientes que estão cronicamente sofrendo para dormir. É difícil a gente discutir também para o adulto que ele precisa mudar hábitos. Uhum. Mas antes de tomar remédio, a gente tem que mudar hábitos para ter um sono de qualidade. Senão, não adianta tratar insônia ou outros problemas de sono. A gente precisa desse cuidado da terapia cognitivo-comportamental, da higiene do sono, muito antes de querer pensar em tomar medicação, Uhum. né? Então, muitas vezes a pessoa já vem pedindo algum tipo de remédio, muitas vezes é mais fácil, mas não. É Para a gente porque vai ter só uma... mascarar o problema, né? Exatamente. E a gente para ter um resultado sustentado a médio prazo, a gente precisa conversar dessas estratégias primeiro, reforçá-las e insistir nessas estratégias. Essa mudança de hábito, né? Exato, que não é, eu concordo que não é fácil, mas lidar com esses estímulos, né? Uhum. Vamos escolher. A gente tem que. Os outros estímulos das telas, muitas vezes à noite, são mais tentadores, mas a gente tem que resistir. Sim. Até o doutor falou a respeito da terapia cognitivo-comportamental. É assim, eu ter a consciência de que isso está me trazendo um dano. E eu preciso, Exato. através dessa consciência, mudar o meu comportamento, né? Então, aí eu vou criar uma rotina, vou criar um hábito para que tudo isso seja transformado e deixar o medicamento para depois, né? Exatamente. Né? Então é desafiador, porque a gente gosta de atalhos, talvez, mas não existe atalho para uma vida É que se mais a gente tem que saudável. pensar a longo prazo, né? Exato. Assim, quando eu tiver lá meus 70, 80 anos, como que isso vai interferir? O que eu tô Sim, fazendo hoje vai interferir lá, né? Na minha qualidade de vida lá. E até a questão de humor, né? Da saúde emocional, sim. entrando dentro desse assunto, de que forma isso afeta, doutor? Afeta demais. Então a gente sabe que as pessoas que dormem pouco têm um limiar para ansiedade muito maior. Uhum, Então elas lidam de uma maneira muito pobre com a ansiedade. Então elas ficam com maior chance de ter crises de depressão. Então, o sono é fundamental para essa conexão emocional. Então, é uma questão que, quanto pior a pessoa dorme, mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, pior ela vive o dia. uhum. Esse ciclo vicioso vai se alimentando. Então não é normal a pessoa acordar de mau humor, né? Não é. Não deveria ser, Uhum. né? Porque você dormindo uma quantidade adequada, você tem maior chance de acordar com um bem-estar e levar a vida de uma forma mais leve. Ok. Então acho que a gente terminou esse bloco, tá? Perfeito. Doutor, agora a gente vai falar sobre ronco e apneia. Qual é a diferença entre ronco e apneia do sono? Excelente, Priscila. É um tema que eu recebo muito no meu consultório. Uhum. O ronco nada mais é do que o barulho simbolizando uma dificuldade de entrada na via aérea do ar.
Então o ar está entrando com dificuldade, passando pelo nariz, garganta, para chegar no pulmão. Já a apneia é a pausa completa. O organismo até quer respirar. Ele força com a barriga, com o tórax, mas não entra o ar. Então é aquele engasgo, aquele momento que a pessoa fica sem respirar e que pode ser repetido dezenas a centenas de vezes na mesma noite. De uma forma geral, nem todo mundo que ronca ainda tem apneia. Mas todo mundo que tem apneia Interessante. obstrutiva tem ronco, e geralmente ronco alto, persistente. Então, quer dizer que há algum problema respiratório durante a noite e que tem como tratar. O que que pode causar o ronco? Boa. Muitas situações, geralmente, os principais motivos para a pessoa roncar envolvem o sobrepeso, Uhum. algumas alterações anatômicas, como amígdalas grandes, desvio de septo, alterações esqueléticas, um queixo muito pequeno, por exemplo, flacidez na musculatura da garganta, questões genéticas e familiares. Por exemplo, um homem na sua altura de 50 anos é o típico do roncador. A mulher, até a menopausa, por causa da questão hormonal, ela está protegida. Depois da menopausa, ela acaba sendo meio parelho também no risco para roncar. Então, antes da menopausa, o risco é baixo da É mulher. menor, é menor do que do homem. Olha só O que homem geralmente interessante. 2 vezes mais do que a mulher antes da menopausa. E se a mulher é mais jovem, até trazendo para, né, o público mais jovem das mulheres que roncam, o que pode ser esse ronco? É uma situação agoniante, sabe? Ver, Priscila, receber essas mulheres jovens, porque muitas vezes acontece diversos perfis. Uhum. Então, a mulher jovem, ela tem uma sensação de que não tá com um sono restaurador. Ela fica fadigada durante o dia. Diferente do homem, que fica muito sonolento. Mas a gente encontra muitas mulheres jovens, por exemplo, que perdem oportunidades de emprego porque não querem viajar para Medo de dividir, roncar. de Ah, roncar e dividir o quarto como colega de trabalho. que triste. Por outros casos também que ficam inibidas de viajar com colegas, com amigas para passear e também não querem ir para praia juntas porque têm medo de roncar. Algumas até eu já recebi que têm medo de viajar de avião e de dormir no avião e as outras pessoas verificarem que ela está roncando. Então é uma série de desconfortos que a gente percebe na mulher jovem. Uhum. Então, muitas vezes a mulher, mesmo estando mais protegida com a parte hormonal, ela pode ter essas alterações que a gente falou, alterações anatômicas, como um queixo menor, uma flacidez na musculatura lá da garganta. Muitas vezes são situações que a gente consegue ou controlar com cirurgias ou com alguma situação conservadora. Uhum. Mas é fato, sim, que a mulher fica muito inibida e acha um aspecto muito feio. Elas usam essas palavras no consultório. Mas elas também roncam e, claro, a gente tem como ajudar. É que parece que é até um preconceito. Do homem a gente até aceita o ronco, né? Isso, A mulher, nossa, mas a mulher roncando, exato. né? Por isso que ela vem já com esse estigma. Uhum. E é bom você ter tocado nesse assunto, porque existe uma certa banalização também do ronco, que é errado. Sim. Então, É como se fosse pejorativo, uma uma coisa anedota. normal, né? Exato. E isso está muito errado. Então, a gente vê uma incidência muito grande do Uhum. ronco, e muitas vezes até junto com a apneia, pessoas que ficam sofrendo anos a fio nas suas relações, no seu trabalho, e não procuram ajuda, porque muitas vezes acham que é normal, e tem esse aspecto realmente de anedota, de que ronca tanto porque está dormindo profundo. Então, são estigmas e mitos que a gente tem que desfazer. E esses momentos são, por exemplo, agora, Sim. né? Para mostrar que se a pessoa está roncando, alguém está dando esse toque, procure ajuda, Uhum. porque é um indício de que a respiração está errada à noite, você está perdendo qualidade e anos de vida. Uhum. E a gente ouve muitos casos, né? Acredito que o doutor muito mais, de casais que dormem separados por conta que o marido Exato, ronca muito alto, por exemplo, né? exatamente. Eu recebo todo dia casais. Muitas vezes, realmente, a mulher trazendo o homem, porque o homem fica muito resistente, demora para procurar ajuda. E muitas vezes ele fala assim: olha, eu tô vindo aqui só por causa dela, eu Uhum. não vejo nada, eu não sinto nada.
Então isso atrapalha o tempo de procura. Mas é fato sim, que, vamos supor, alguns casais eu recebo de que mulheres já estão usando protetor auricular, dormindo em outro quarto, e ainda assim se incomodam com o ronco do marido. Olha que terrível. Já recebi mulheres grávidas, o casal, a mulher tá grávida e a mulher é angustiada porque ela fala pra mim: doutor, e se o bebê nasce, vai acordar a cada momento com o ronco do meu marido? Temos que tratar isso antes. Olha só. Então, é uma situação pro casal péssima, porque ninguém merece dormir com alguém roncador ao lado, porque é um motivo de insônia, né, para esse companheiro, né? Então, é realmente uma situação angustiante. E pro próprio roncador também, ele vai levar muita cotovelada, o sono por si só já é fragmentado. E ficar despertando a cada momento porque alguém está estimulando para parar de roncar. Então é uma situação realmente difícil. Tem estatísticas mostrando que o ronco é a terceira causa maior de divórcio. Olha. Então é uma situação que a gente sempre está à disposição com uma escuta empática, porque a gente percebe o quanto tem de sofrimento. Então a dica é: se a esposa está reclamando, vá atrás, porque é importante para a tua saúde e para a saúde do casal. E quais são os sinais de que o ronco pode ser algo mais sério, mais grave? Excelente. Principalmente quando a gente está suspeitando de apneia, né? Então, como eu estava dizendo antes, algumas vezes a pessoa só está roncando, mas como é um problema evolutivo, a chance, se a pessoa não trata, de evoluir para apneia é muito grande. Então, o que nós vemos de sintomas e de sinais que os pacientes nos procuram são sonolência excessiva. Então, muitas vezes a pessoa está assistindo televisão, está tentando ler um livro e já começa a dormir, não consegue sustentar ali a atenção. As mulheres se queixando de fadiga, de cansaço, e muitas vezes as crianças muito irritadas, porque na criança pode ser um sinal de ronca-apneia e pode ser confundido com TDAH. Olha, que Então, sério. se a pessoa é casada, tem um companheiro que percebe que ele está engasgando à noite, que está tendo essas pausas, é um sinal muito patente de apneia do sono. Agora, se a pessoa dorme sozinha, muitas vezes ela acorda com a boca seca, com dor de cabeça pela manhã, também pode ser um sinal de que o ronco está sendo excessivo e que pode estar acontecendo apneia. Já tive muitos pacientes. Um deles, por exemplo, que foi demitido em 2 empregos na sequência, porque foi pego pelo chefe cochilando em pé, cochilando no trabalho. E o chefe foi enfático, dizendo: olha, a noite é para dormir, não é para ir para balada. Mas não, o coitado, ele dormia 8 horas. Qual que era o problema dele? A apneia não tratada. Então ele teve que perder 2 empregos, ter um conflito familiar para só procurar ajuda para investigar. Daí a gente conseguiu identificar que era um problema mais grave de apneia e tratar. Outras situações também, um motorista profissional, que muitas vezes ele próprio se acordou quase numa ribanceira, porque ele cochilou no volante, ele achava que era o estresse, era a pressão do trabalho. Não, não era só isso. Era também o problema de apneia do sono, que deixava uma qualidade do sono muito ruim. Porque a apneia do sono são como se fossem microtraumas. Então imagina você ficar 10, 60 segundos sem respirar várias vezes à noite. Você fica repleto de cortisol, de adrenalina. Muitas vezes a pessoa desperta com o coração acelerado, parece estar em pânico, como se estivesse tendo um pesadelo. Então a apneia tem esses sintomas. E se você fica cronicamente sem tratar, a qualidade do teu sono realmente não vai conseguir aprofundar, chegar nas fases mais profundas e restauradoras. Então, sonolência, fadiga, engasgos são sinais de alerta e que merecem tratamento e tem como investigar, que é através da polissonografia, que hoje em dia a gente consegue fazer até em casa. Então não precisa necessariamente dormir no hospital, que é um exame que monitora e consegue graduar, quantificar e direcionar o tratamento. Olha só.
E o doutor falando assim, eu lembrei de casos, né? Falando de mim, de estar dormindo e sonhar que estou me afogando, por exemplo, né? E de Sim. repente pode ser essa situação de acordar ali com aquela aflição, Bem provável, porque né? se a gente for transportar, a apneia, os mergulhadores fazem a apneia Uhum, mergulhando. uhum. Agora imagina você fazendo a apneia no seco, né? Pois é. E realmente as pessoas, a gente vê os exames de polissonografia de vários pacientes que ficam 60, 1 minuto e meio sem respirar cada episódio. Então é comum mesmo as pessoas parecerem que estão num pesadelo, Uhum. porque a falta de ar, o cérebro vai mandar um estímulo. Ei, acorda! Senão você precisa respirar. Uhum. Então, depois de cada apneia, geralmente a gente tem um ronco ressuscitativo. A pessoa tem um ronco alto para voltar a respirar. Vai estar se Nem engasgando. sempre ela tem memória disso. Uhum. Mas algumas vezes ela desperta mesmo durante a noite. Uhum. E volta a dormir para tentar ter um sono profundo, mas não. De novo, uma nova apneia, quebra todo o ciclo do sono. Então, é essa agonia que a gente vê nos relatos, é essa agonia que gera essa dessaturação, essa falha de oxigenação crônica, que vai dar essas sequelas para todo o organismo, para o cérebro, que vai causar dificuldade de memória. Até mais um detalhe, essa questão de ajudar na progressão do Alzheimer, por exemplo. Olha. Para o coração, que deixa esse contexto de cortisol e adrenalina, que deixa esse coração mais acelerado, dando mais chance de ter arritmia, hipertensão, que a pessoa tem que tomar mais de 2 remédios para controlar, riscos de infarto, risco de obesidade, até para o diabetes também. Então, esse ciclo a gente tem que quebrar, tem que tratar. A pressão alta, de repente, a pessoa tá tendo por conta de uma noite mal dormida? Sim, Aliás, desculpa. Mal dormida? É possível isso? com certeza. A gente recebe muitos pacientes dos colegas cardiologistas que percebem, poxa, mas eu estou tratando aqui com 1, 2 remédios e não está conseguindo controlar. Será que, como é que você está dormindo? Você ronca? Então, felizmente, hoje em dia, todas as especialidades estão tendo mais atenção com o sono, inclusive os cardiologistas. Uhum. Então, é muito comum, sim, depois que a gente começa a tratar, já ter esse benefício para a pressão, De diminuir facilitar essa o questão. controle, com Olha. certeza. Porque é um estresse crônico Uhum. que a pessoa vive e que gera essas consequências durante o dia. E a apneia, ela pode causar que tipos de problema a longo prazo? A gente já falou de algumas situações, mas Sim. existem algumas específicas? A gente já falou sobre a questão do coração, da Uhum. arritmia, da pressão, do infarto. Também essa parte metabólica, que aumenta a chance de ter diabetes, e também essa questão de dificuldade em perder peso e ganhar peso. Uhum. Um sono ruim, a apneia do sono atrapalha principalmente dois hormônios, a leptina e a grelina, que são fundamentais para a saciedade, para o controle do peso. Uhum. Então a gente percebe que quanto mais peso a pessoa tem, maior a deposição de gordura interna na língua, nas paredes laterais da garganta, o pescoço fica maior, então a gente aumenta a chance de apneia. E quanto maior o grau de apneia, maior dificuldade a pessoa tem de perder peso, porque o metabolismo fica debilitado, né? Fica bagunçado. Então tem essa situação. Também, como eu estava citando, essa questão da memória, a, toda essa relação com a demência. Então, a apneia tem essa relação com vários tipos de cânceres também. Uhum. A gente vê uma relação cada vez mais descobertas de diversos tipos de câncer. E como a gente já falou também, essa questão cognitiva. A pessoa vai trabalhar pior, sonolência e esses riscos de acidente de trânsito de trabalho. Uhum. Diminui totalmente a produtividade da pessoa ali, Sim. né? E como que as pessoas descobrem se alguém tá tendo apneia? Por exemplo, se tiver o companheiro do lado, ele vai ter esses indícios de repente, ele parou de respirar. Uhum. Achei que ia morrer, o Uhum. companheiro fala. E de repente ele está se engasgando, né? Então ele mesmo pode perceber ou o companheiro dá esse sinal. Sim. Esses indícios durante o dia também. Então a mulher que está cansada, fadigada,
Então, tudo isso aumenta a probabilidade. Nós temos também questionários que a gente pode aplicar com o paciente. Vamos supor, a gente recebe um paciente que está com sobrepeso, a gente faz as medidas do pescoço, a pressão alta, olha a garganta, aumenta, é um fator preditivo para ter a apneia do sono. E o resumo é que a gente precisa desse exame objetivo para fazer o diagnóstico, que é a polissonografia, que a gente pode fazer inclusive domiciliar. E quais são as formas de tratamento para o ronco e para a apneia? Elas são da mesma forma ou é diferente um do outro? Ótimo. A gente tem uma gama bem grande de tratamentos. Quando nós temos um grau apenas de ronco, aumenta bastante as possibilidades. Quanto maior o grau de apneia, realmente a gente fica um pouco mais limitado. Essa é mais ou menos a lógica. Então a gente vai sempre direcionando pela polissonografia. Se o paciente tem apenas ronco, ou no máximo ronco leve, a gente pode adaptar medidas conservadoras, por exemplo. Pedir para perder peso, se está com sobrepeso. Fazer estimulações com outros profissionais da saúde, como fonoterapia, para fortalecer essa musculatura da garganta. Usar alguns equipamentos pequenos, como um aparelho de intraoral que o dentista faz, ou cirurgias. Então, se a gente identifica que o paciente tem uma amígdala grande, o formato, a musculatura redundante, que não funciona bem da garganta, a gente pode fazer um tipo de cirurgia específica para esse ronco, inclusive de uma forma até robótica. A gente hoje em dia opera com o robô, para alguns casos que tem alterações, por exemplo, na base da língua, né? E por fim, se o paciente tem um grau mais elevado de apneia, muitas vezes a cirurgia pode ser, a cirurgia ou esses outros métodos conservadores pode ser que não dê conta, a gente lança a mão do mais famoso CPAP, que é um equipamento como se fosse um compressor de ar, que manda um fluxo de ar poderoso através dessa via aérea para vencer todos esses obstáculos que a gente vai encontrar ali dentro. Então, em resumo, o CPAP a gente costuma reservar para casos moderados a severos, e para o ronco, a gente tem essa gama maior de ofertas, de tratamento. Como fazem parte da mesma doença, a gente sempre tem que estar vigilante. Então, manter sempre o peso adequado, hábitos saudáveis de vida, evitar álcool à noite, evitar algumas medicações que possam relaxar mais também. Algumas vezes a gente identifica pela polissonografia que o ronco é principalmente de barriga para cima, muitas vezes também medidas também comportamentais para dormir de lado. Então, a gente sempre tem várias estratégias que dependem do exame físico pelo especialista e também desse exame objetivo da polissonografia. Com essas duas ferramentas, a gente consegue direcionar e acompanhar bem o paciente. O doutor falou a respeito de bebida alcoólica à noite, né? E alimentação? Tem algum tipo de alimentação que pode interferir nesse processo também? Nenhum alimento específico, mas de forma geral a gente recomenda o paciente reservar 40 minutos, uma hora depois de jantar para poder dormir, para não ter o estômago cheio, que possa facilitar até ter refluxo e também piorar o ronco. Mas, de uma forma geral, nenhum alimento específico melhora ou causa o ronco e a apneia. E estilo de vida? O estilo de Ótimo. vida pode interferir nesse processo? Muito. Direta e indiretamente, se a pessoa é sedentária, ela, primeiro, vai ter uma chance de engordar. Segundo, que toda a musculatura dela vai estar mais comprometida. Então, ter um estilo de vida ativo, com atividade física regular, sempre ajuda. Como a gente falou, evitar álcool, porque muitas vezes a pessoa se engana achando que eu vou tomar uma dose para dormir melhor, mas é um engano. Porque ela vai ter um sono mais fragmentado, menor quantidade de sono profundo e aumentar a chance de roncar e ter apneia. Olha só. Então, sempre o álcool antes de ir para a cama é ruim. Tabagismo também é evitar, porque o tabaco também relaxa mais a musculatura e tem estudos provando que eles neutralizam, danificam a parte sensorial da faringe, então piora mais a questão do ronco e da apneia. A questão também, como a gente já falou até agora, a questão do peso, independente de qualquer coisa, perder peso, porque mantém essa via aérea mais ampla,
diminui a chance de ter essa colapsabilidade e fechar durante a noite. Então, acho que seria um estilo de vida saudável, que, direto ou indiretamente, impacta, sim, num sono melhor e também na questão de menos ronco e menos apneia. Eu já ouvi dizer que o bruxismo, ele pode ser a causa do ronco e da apneia, ou o contrário disso. É Sim, verdade? costuma ser o contrário, uma consequência. Uhum. Então, a gente vê muitas situações em que a gente trata a ronca-apneia e E também o, melhora o o bruxismo bruxismo. já melhora. Olha só. Exato. Então, a gente consegue fazer essa avaliação também com a polissonografia, só que nesse caso, para avaliar o bruxismo, o apertamento, a gente precisa de uma polissonografia no hospital. Uhum. Daí para fazer esse diagnóstico de uma forma mais Sim, efetiva. mas geralmente é mais uma consequência do que a causa. Uhum. Então acho que é isso nesse bloco. Perfeito. Tem mais. Doutor, nós vamos desmistificar agora algumas coisas a respeito do sono, né? E é verdade que quem ronca está sempre dormindo profundamente? É mito. Na verdade, é o contrário, porque quando a gente está tentando ter um sono normal, com Uhum. todos os ciclos, todo o encadeamento das fases do sono, a gente vai de um sono mais leve para o mais profundo e retorna. Só que quando vem o ronco, e também a apneia do sono, Uhum. mas mesmo só o ronco, ele superficializa. Então a gente começa a ter uma queda na oxigenação, o próprio cérebro estimula a pessoa a despertar para respirar normalmente. Então, como resumo, um paciente roncador tem uma fragmentação do sono clássica, Uhum. não é um sono profundo. Então a pessoa pode roncar mais nas fases profundas, Uhum. mas muitas vezes ele não atinge todas as necessárias para um sono normal. E é verdade que a apneia afeta apenas pessoas com sobrepeso? Ótimo, não. Claro que estatisticamente o sobrepeso, a obesidade é o principal fator de risco para ronca-apneia. Uhum. É fato. Mas eu tenho muitos pacientes no consultório, pacientes jovens, magros e crianças também, que têm o problema de ronca-apneia muitas vezes por problemas anatômicos internos. Por exemplo, amígdalas grandes, Uhum. ou um queixo pequeno, ou o que a gente chama de amígdala lingual, uma estrutura lá atrás da língua. Então, embora seja mais frequente, outras situações também geram o ronco e a apneia. Como, por exemplo, pacientes magros que têm outras alterações anatômicas que podem roncar também. Tá bem. Acho que aqui no Mitos e Verdades eram essas duas. Doutora, a gente tem algumas perguntas de pacientes do Guia Saúde. E o Lucas, ele diz assim: minha esposa diz que eu ronco muito. Devo me preocupar? Lucas, eu vou falar para você, se tua esposa ainda dorme junto no seu quarto, valorize. Porque dormir com uma pessoa que ronca muito é muito desconfortável. Uhum. A gente tem vários pacientes, vários casais, né, que nos procuram se queixando dessa dificuldade e alertando o cônjuge para procurar ajuda e Uhum. que por uma série de fatores, infelizmente, podem postergar. Mas fica a dica: se você está roncando muito, frequentemente, muitas vezes as pessoas até da família percebem de um outro cômodo o seu ronco, você deve procurar ajuda. Pela sua saúde, pela saúde do casal. Uhum. Muito frequente esses roncadores excessivos também terem apneia do sono. E daí a gente precisa ter ainda mais urgência no tratamento pelos riscos. Então, procure sim ajuda. Não está certo roncar a noite inteira, frequentemente. Isso quer dizer um sinal de distúrbio do sono. Uhum. Tem que procurar ajuda. E a Carla, ela diz assim: sinto muito sono durante o dia, mesmo dormindo 8 horas. Pode ser apneia? Pode ser. Uhum. Então, nós temos pelo menos 50 distúrbios possíveis do sono que atrapalham a qualidade do sono. Uhum. Um deles é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que mesmo a pessoa dormindo o número correto de horas, vai ter uma qualidade prejudicada,
por causa desses micro despertares de um sono fragmentado. Então, sim, é comum nós recebermos pacientes que estão muito cansados e que muitas vezes culpam a rotina de trabalho excessiva, que acabam culpando outros fatores, mas quando a gente vai investigar mais a fundo com uma polissonografia, a gente acaba se surpreendendo com um grau elevado de pausas, que causam uma dessaturação, que causam uma queda da oxigenação para o corpo e que deixam assim um cansaço, uma sonolência excessiva durante o dia. Então, se tiver outros indícios, principalmente como ronco frequente, sim, merece investigar para ronco e apneia do sono. Em todos os casos tem que investigar, né, doutor? Exato, em todos os casos tem que investigar, porque a polissonografia, claro, consegue avaliar outros distúrbios também. Muitas vezes, com a avaliação presencial do especialista, a gente já consegue triar para uma ou outra situação. Mas como nós sabemos que no Brasil, 1 a cada 3 pacientes podem ter apneia do sono e não estão diagnosticados, a Carla está certa em perceber ou se preocupar com a apneia, porque é alta incidência, com ainda uma baixa investigação e tratamento. Então é uma surpreendente como é alta a chance de um paciente entre nós ter apneia do sono e não estar sendo investigado. E o Pedro, ele diz assim: existe algum remédio caseiro que realmente funcione para parar de roncar? Pedro, a gente tem algumas dicas que podem ser feitas por todo mundo, como, por exemplo, evitar o consumo de álcool, cigarro, perder peso, talvez dormir de lado, mas cuidado com as dicas mágicas da internet. A gente não tem um remédio específico, por exemplo, para tratar o ronco e a apneia das pessoas, né? Salvo um adendo que já foi liberado uma medicação, a tirzepatida, para perda de peso, que é comprovadamente para melhorar também a questão da apneia do sono. Olha, São casos específicos, mas de uma forma geral, essas situações milagrosas que nós vemos na internet todo dia, cuidado, a maioria não funciona. Nada substitui a avaliação presencial do especialista para direcionar o tratamento. Mas, de uma forma geral, se você puder cuidar do seu peso, não beber antes de dormir, já é são grandes fatores para te ajudar a diminuir a questão do ronco. então é isso. Esse quadro. Doutor, eu já vi que tem pessoas que participaram até do Guinness, né, com essa questão de ficar muito tempo sem dormir. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Felizmente, essa questão do Guinness foi até proibida, desestimulada, que as pessoas tentassem bater recordes como o maior tempo sem dormir. Justamente por isso, por saberem que comprovadamente os médicos comprovaram que os malefícios devem desestimular as pessoas a baterem recordes para não dormir. Então, felizmente, isso já está bem solidificado. Antigamente, até, a gente historicamente viu que a privação de sono era um mecanismo de tortura. Olha que terrível. Então, para realmente a gente ter em mente que a qualidade do sono deve ser priorizada, a gente tem que ter em mente que dormir é tão importante quanto beber, fazer atividade física. É fundamental para a gente ter uma qualidade de vida adequada, a questão de ir bem no trabalho, de ter um controle emocional, de ser mais feliz. Quem dorme bem é mais feliz, isso é fato também. Então a gente tem que, primeiro, parar de banalizar o ronco. A gente tem que saber que o ronco intenso, se alguém já está te alertando, busque ajuda. Priorize a quantidade do teu sono. Então, você tem que separar um tempo para o trabalho, para cuidar de você. E esse cuidar de você envolve dormir bem. A gente não pode ficar brigando com as horas de sono, como a gente tem visto hoje em dia. A gente tem que tentar aprender a selecionar as nossas horas de trabalho, de descanso, e não esquecer das horas de sono. Então já está comprovado cientificamente que faz mal. As pessoas que dormem pouco morrem mais cedo. Então é isso que a gente quer
deixar claro para todas as faixas etárias em priorizarem, cuidarem do seu sono, cuidarem do seu ronco, da sua apneia, tratarem, porque tem vários tipos de tratamento, e você merece isso para ter uma qualidade de vida melhor. E eu vejo que tem muitas pessoas que ficam vários dias ali por conta de trabalho, porque precisam entregar algumas questões, né, ali de prazos do trabalho, ficam 2 dias, 3 dias sem dormir. E isso é um perigo, né? É um perigo, porque a chance de você conseguir solidificar, consolidar o que você está tentando ali para entregar esse teu projeto, vai ser menor. Você precisa da noite para consolidar essas informações. Então, a tua produtividade, para você conseguir entregar esse trabalho, esse estudo no dia seguinte, vai ser muito menor. Aí as pessoas começam a alucinar, ver coisas, Exato. né? E é provado mesmo. Depois de algum tempo, depois de 3, 4 dias dormindo pouco, realmente a pessoa pode entrar num quadro parecido com esquizofrenia. Então, alucinações. Então, são casos realmente perigosos para a nossa saúde. E pode acontecer da pessoa ser diagnosticada com esquizofrenia, por exemplo, e ela tá passando por privação do sono? Pode, né? Tem vários quadros de mania também que a pessoa fica sem dormir. Claro que a avaliação do psiquiatra é fundamental, né? Para fazer esse tipo de diagnóstico. Mas sim, a qualidade do sono é importantíssima para quem tem algum distúrbio psiquiátrico, porque é bidirecional. Então a pessoa precisa cuidar das duas esferas para ter uma qualidade de vida boa. E, doutor, qual é a dica mais importante que o doutor nos deixa para os nossos ouvintes a respeito do sono e da apneia, do ronco? O que o senhor tem para nos deixar Acho que a de dica? primeira dica é se conscientizar. O sono é fundamental, você não pode brigar contra isso. Você tem que parar algum momento e cair na real que você precisa dormir bem. Que você precisa dormir o suficiente. Não adianta mais brigar contra isso. As evidências são muito grandes para você abandonar isso. Segundo, a questão do ronco não é só um barulho, não é uma piadinha, que é normal. Então, isso também tem riscos para a sua saúde, para o seu relacionamento, se aumenta a chance de morrer mais cedo. Sim. E hoje em dia o diagnóstico é muito mais fácil de se conseguir e nós temos várias alternativas de tratamento. Então você não tem que ter medo de buscar ajuda ou muito menos vergonha, né? Não precisa perder trabalho você não precisa chegar ao ponto de ser despedido ou de perder oportunidades porque está roncando. Tem como tratar isso. Procure ajuda o quanto antes para você conseguir alinhar o teu sono com a sua rotina. E é isso. Vocês precisam procurar um especialista no sono, né? Um especialista, assim como o doutor otorrinolaringologista, que seja especialista em sono, para que traga esse diagnóstico de maneira eficaz e efetiva. Doutor, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite e nós ficamos por aqui. Muito obrigado, Priscila. E eu fico à disposição. Obrigada. É isso. Ei, doutor, o que Maravilha. que o senhor